Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. Eu vou ler no primeiro capítulo, a partir do versículo 46. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 46 a seguir. Assim nos diz o texto: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Este texto tão conhecido da palavra de Deus é o texto básico para refletirmos nesta noite, louvando ao Senhor pelo Natal de Jesus. Que Ele receba a nossa adoração. Amém. Podem assentar-se. Como estão os preparativos finais, seus, particulares, de família, para o dia do Natal? Você sabe qual foi o dia e o mês do nascimento de Jesus? Eu não sei, e ninguém pode afirmar que sabe. O dia 25 de dezembro é muito improvável que tenha sido. É um tempo de rigoroso inverno naquela região da Palestina, em Belém, em Jerusalém. Os estudiosos dizem ser pouco provável ser este mês. Através da história já se cogitou comemorar o Natal no mês de janeiro, no mês de abril, no mês de maio. Finalmente houve um consenso para que fosse celebrado no dia 25 de dezembro, por algumas convicções, por um ajuste de calendário da liderança da igreja. Em que ano Jesus nasceu? Muito provavelmente tenha sido 4 anos antes do que nós consideramos o ano primeiro da fé cristã, da vida cristã. Então o nosso calendário estaria 4 anos atrasados. Qual é a explicação que se coloca para justificar isto? Nos registros de astronomia dos antigos, há um evento do aparecimento de um cometa chamado Halley, mas que aconteceu 4 anos antes. Teria sido a estrela de Belém? Posteriormente, não há registro nenhum sobre um corpo celeste atravessando os céus. Então teria sido o nascimento de Jesus 4 anos antes. Bem, para nós isto não tem nenhum valor espiritual mais objetivo. Para nós o que significa, o que temos como oficial, formal, é que ele nasceu em Belém da Judeia. Isto a palavra de Deus nos diz. E nisto nós podemos afirmar, confirmar. O que é importante para nós é o dia, é o mês, é o ano.
ou o fato de Jesus Cristo ter nascido? A mensagem que nós temos do nascimento de Jesus. Muitos não podem entender o significado deste evento que nós, os cristãos, encontramos nas páginas dos evangelhos e da palavra de Deus como um todo. A palavra Magnificat, que está em muitos, que aparece em algumas traduções da Bíblia, este cântico de Maria, tem esta palavra porque quando se traduziu do hebraico para o latim, o Velho Testamento, o Novo Testamento, a palavra Magnificat significava em latim engrandece. Era a primeira palavra deste cântico de Maria. Ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. E então, na tradução da Vulgata, é a primeira palavra que apareceu. E por isso foi comum se pronunciar entre os cristãos Magnificat, como o cântico de Maria. Que sentimento que Maria revela quando escreve, inspirada certamente pelo Santo Espírito de Deus, esse cântico de gratidão a Deus. Durante 400 anos, não se ouviu uma palavra profética em Israel. Agora o povo percebe que algo diferente acontece. Certamente muitos estavam esperando algum sinal de Deus, algum profeta ser chamado por Deus para trazer a mensagem. E então Deus se revela à jovem Maria, contemplando-a, olhando para ela, escolhendo-a para ser sua serva. Na sua humildade, na sua simplicidade, ela recebe a mensagem que o anjo traz, o desafio para que ela se colocasse nas mãos de Deus, porque ela fora escolhida para dar à luz o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ela registra como o nascimento de Jesus é o reverso de tudo aquilo que o ser humano poderia pensar. A maneira como haveria de acontecer o nascimento. Fatos inconcebíveis para o ser humano. Muitos não haveriam de receber a mensagem. Muitos não haveriam de crer na simplicidade do que haveria de acontecer. E Maria diz: o poderoso me fez grandes coisas. Versículo 51, agiu com o seu braço valorosamente. E o que é que Deus estava fazendo para preparar aquele momento do nascimento de Jesus? Vejam lá os verbos que ela usa aqui no versículo 52. Derribou do seu trono os poderosos. Aqueles que viviam nos seus pensamentos soberbos. Versículo 51, me perdoem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Aqueles que sabiam demais, julgavam conhecer tudo, na sua filosofia buscavam informação e resposta para todas as questões.
Agora, ao ouvir falar do nascimento de Jesus, numa estrebaria, era um escândalo. Depois do versículo 52, derribou do seu trono os poderosos, aqueles que se julgavam intocáveis, aqueles que julgavam que o poder das suas mãos era suficiente para fazer o que bem entendiam. Através do Natal, Deus tira do poder do trono estes homens. Versículo 52 ainda: exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos, aqueles que confiavam nos seus bens materiais, agora haveriam de ver na singeleza de uma manjedoura o ato de Deus enviando Jesus Cristo. Versículo 54: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Essa é a mensagem no Cântico de Maria. Posteriormente, Jesus Cristo, no seu ministério, viria confirmar aquelas palavras de Maria, mostrando que ele viera para salvar os pecadores. Ele diz: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Para estas pessoas, o Natal tinha um significado especial. E eu quero me deter por um breve tempo nessas últimas palavras de Maria. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Por que tudo aquilo? Por que aquele momento? Aquilo era o cumprimento de tudo que Deus havia prometido a Israel. É o testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas, conforme Ele prometera aos nossos pais, aquilo que Ele havia anunciado. E no texto anterior, versículo 32, o anjo diz para Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria tem esta convicção que lhe foi dada pelo Espírito de Deus, de que chegara o tempo aguardado. Deus estava cumprindo as suas promessas. Durante tanto tempo, Israel tinha sido posto abaixo de tantas nações. Ele precisava ser reerguido, precisava ser salvo. E então vem Jesus Cristo, Filho de Deus, para socorrer, para levantar, para amparar Israel. Deus fizera esta promessa a Abraão, relativa à salvação, ao perdão de pecados, à reconciliação através da semente, da descendência de Abraão. Quando Deus disse isso a Abraão, ele não podia entender o alcance daquela profecia. Mas quando ele ouve o Senhor falando ao seu coração, ele sabe: Deus tem algo a fazer por meu intermédio.
E mesmo não entendendo o que Deus haveria de fazer através da família de Abraão e de sua família, Abraão creu na palavra do Senhor. E por isso ele foi aceito por Deus. Quando Jesus Cristo, dirigindo-se aos judeus, àqueles que o cercavam, mostrando a natureza da missão que ele viera realizar entre os homens, ele disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e se regozijou. Certamente que foi um regozijo espiritual. Abraão viveu milhares de anos antes de Jesus, mas Jesus disse, ele recebeu esse recado, ele creu nesta palavra e ele se regozijou com isto. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 4, descrevendo esse diálogo de Deus com Abraão, escreveu assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Ele não duvidou por incredulidade das promessas de Deus, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Aquilo que Deus prometera a Abraão estava se cumprindo. Maria então estava como que dizendo: é isto que acontece. O Velho Testamento todo havia sido uma proclamação de espera do Messias. Maria diz: está acontecendo isto. O Messias vai nascer. Aquilo que se aguardava agora se realiza. Deus amparou a Israel, seu servo, como prometera aos nossos pais. A mensagem do Natal faz-nos lembrar da história do povo de Israel. Natal não é um evento ocasional. Natal não é um fato que aconteceu por acaso. Nós cremos na mensagem do Natal como cumprimento daquilo que Deus prometera ao seu povo, a Abraão, o pai da fé. Um outro aspecto que nós destacamos aqui: Deus fizera esta promessa, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa de Deus se estendia às nações, a todas as famílias. Abraão não poderia compreender aquilo. Abraão sequer tinha um filho para que pudesse dizer que dele a geração estava tendo início. A semente que Deus fala a Abraão não era visível, não era real, materialmente, humanamente falando. Mas Deus diz que através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isto os judeus não compreenderam. Nesse ponto os filhos de Israel tropeçaram. Eles não podiam entender que as bênçãos seriam oferecidas além dos limites geográficos, étnicos, históricos,
daquele povo judeu. Aquilo que Deus tem prometido a Abraão e aquilo que haveria de acontecer com Jesus Cristo era a extensão da bênção para todos os que viessem a crer em Jesus. O apóstolo Paulo trata desse assunto na carta aos Romanos. Ele não estava dirigindo-se aos judeus quando escreveu esta carta aos Romanos. Ele estava se dirigindo aos gentios que viviam em Roma. E ele então faz o histórico daquilo que Deus prometera a Abraão e agora estaria se cumprindo na vida dos gentios. E nós lemos a partir do versículo 22 do capítulo 9, Deus quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos, isto é, os gentios. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, e ele derramou sobre nós, judeus e gentios, que somos aqueles de quem ele teve pena, e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. É isso que ele diz no livro de Oséias: aqueles que não eram o meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. Que palavras belas que Paulo usa para mostrar que a promessa para Abraão se estenderia para além das fronteiras da nação israelita. Os judeus achavam que a salvação era só para eles, e se escandalizaram ao perceber que o Senhor dizia algo mais profundo, mais amplo ainda. Eles não podiam admitir que a salvação deveria alcançar também os gentios. Agora nós podemos compreender: Abraão é o pai de todos os que creem, de todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, Filho de Deus. Todos os que creem em Jesus são semente de Abraão, são descendência de Abraão. Ninguém conhece a Deus se não for por meio de Jesus. Ninguém está reconciliado com Deus se não for através de Jesus Cristo. A mensagem do cântico de Maria era esta: a misericórdia de Deus vem de geração em geração sobre os que o temem, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Que bênção nós encontramos no Natal. Aquilo que Deus tem reservado não apenas para os que são judeus na carne, os judeus da circuncisão, promessas que Deus tem feito para todos os homens que viessem a crer em Jesus Cristo como seu Salvador. E continua dizendo Maria: a favor de Abraão, de sua descendência para sempre, assim como prometera a nossos pais. Nós devemos comemorar o Natal.
Existe lugar para cantarmos com as crianças, para trocarmos presentes, para nos reunirmos numa ceia. Existe lugar para isso. Mas nós não podemos celebrar o Natal pensando apenas nestas coisas. Isso seria diminuir, esvaziar, perder o sentido do Natal. Quando Maria escreve esse seu cântico, quando ela proclama esse seu cântico, ela está dizendo: Deus está cumprindo as suas promessas. Deus está mostrando que através de Jesus Cristo, todos aqueles que crescem nele teriam a salvação. E há esta ênfase: para sempre. Maria estava refletindo naquilo que ela tinha visto e ouvido. E ela canta aqui dizendo: afinal, Deus se lembrou da sua promessa, das suas misericórdias, de tudo que havia dito a Abraão. Deus está cumprindo o que prometeu. No capítulo 15 de Gênesis, há um momento extraordinário de um diálogo de Deus com Abraão. Numa noite, Deus chama Abraão para sair da sua casa e ordena a Abraão que olhasse para o céu e diz a ele: você pode contar quantas são as estrelas? Você pode contar quantos são os grãos de areia? Assim será a tua semente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus agora proclamava a Maria: está cumprindo o que prometera. Ainda que houvessem passados milhares de anos, através de profetas, através de homens que Deus levantava na história do seu povo, a mensagem da vinda do Messias era reafirmada. Então agora Maria diz: chegou o tempo de Deus. Ele está cumprindo a sua palavra. Ele não está preso ao fluxo do tempo. Ele independe do tempo. Ele não vê o tempo como nós vemos. Como diz Pedro na sua segunda carta: 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. No momento certo, próprio, na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho. Entre o dia que Deus falou com Abraão e este dia em que Jesus vem nascer, milhares de anos se passaram. Durante este tempo, tantas coisas aconteceram com o povo de Israel. O povo conheceu cativeiros do Egito, da Babilônia, da Assíria, de Roma. E Deus foi permitindo tudo isto como uma forma de ensinar o seu povo. Agora Maria diz: Israel estava abandonado, derrotado, sem qualquer esperança. Mas Deus havia permitido tudo aquilo na história do seu povo. Ela diz mesmo que parecia que Deus havia se esquecido
do que prometera a Abraão. Mas Deus socorre a Israel, a sua semente. As suas promessas não são esquecidas. O Deus da aliança cumpre aquilo que prometeu. Esse é o nosso Deus. A nossa esperança não está fundamentada em homens, no poder de homens, em tronos, em atos religiosos. A nossa esperança está em Deus. Ele é o mesmo eternamente. Ele está sempre agindo. E aquilo que parece a nós ser tão demorado, aos olhos de Deus não existe esta demora. A sua promessa é certa e segura. O modo de agir de Deus, o tempo de ação de Deus, não são compreendidos por nós, finitos, limitados que nós somos. Mas nós cremos. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Se nos parece muitas vezes que um fato, uma situação, não mais terão uma solução própria, devemos nos aquietar diante de Deus. Ele cumpre aquilo que Ele promete. É isso que significa o Natal. Natal é Deus provando a sua fidelidade. É Deus mostrando que nós somos descendentes de Abraão e que por meio de Abraão todos nós somos abençoados para sempre. Um Feliz Natal para você. Amém.